Olá, boa tarde. Eu quero refletir com os irmãos nessa tarde no Salmo 46 e apenas a estrofe 10 do Salmo 46. No Salmo 46, que traz como epígrafe ou como título a fé em Deus, Davi começa dizendo: o Senhor, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o Salmo descorre todo assim a exaltação ao nome do Senhor e de confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, a estrofe 10 nos deixa bem claro que a fé de Davi naquele momento não era condizente com as suas palavras. A fé de Davi naquele momento não era condizente com as suas palavras. Por quê? Porque na estrofe 10 do Salmo 46, já não é Davi. Até a estrofe 9 é Davi. Observe a estrofe 9. Ele observe que está na segunda pessoa. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra os arcos, corta as lanças e queima os carros no fogo. Isso é Davi, falando de Deus. Só que na estrofe 10 é Deus falando com Davi. Na estrofe 10 diz assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Davi, apesar daquela aparente tranquilidade, apesar daquela fé extraordinária, como diz alguns teólogos, acima da média, apesar de tudo aquilo, a sua inquietação era maior do que as suas palavras. Então ele estava deixando para alguém, aconselhando para que outras pessoas, pudessem ser arraigados nessa palavra que é fiel e verdadeira. No entanto, havia uma insegurança espiritual dentro de Davi. Havia uma angústia muito grande dentro de Davi. E uma inquietude muito grande. Por quê? Porque na estrofe 10 ele diz assim: aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então não adianta, é por isso que muitas vezes eu tenho falado repetido, tenho sido até repetida, muitas vezes repetitivos, quando eu digo que muitas vezes as nossas palavras não fazem nenhum sentido diante de Deus. Porque Deus ouve além das nossas palavras, Deus vê o nosso coração, a nossa resposta. Lembra daqueles dois jovens que o pai disse, Jesus disse aquela parábola, que o pai diz a um: tu vai fazer isso, isso e isso. Ele disse: irei. E disse ao outro: tu vai fazer? E ele disse: não, pai, eu não vou fazer. E Jesus disse: aquele que disse que ia, não foi. E aquele que disse que não ia, foi. Então não é... É por isso que eu vou continuar dizendo, diante das pessoas, diante de Deus. Vamos dar um exemplo primeiro diante das pessoas. Diante das pessoas eu sou o que eu represento ser. Eu posso ser apenas um ator diante das pessoas e todas ficarem acreditando que eu sou aquilo. Aquele ator que eu me tornei. Por fim de galgar alguma coisa, por querer alcançar algum objetivo, eu me torno um ator e consigo o meu objetivo. Só que Jesus, ele sonda lá dentro, no fundo da alma. Tu lembra de quando Jesus disse para aquele homem: perdoado está os teus pecados, e começaram alguém a dizer, como é que lá dentro do seu coração eles começaram a razoar entre si, dizendo: quem é que pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, ouvindo o seu coração, diz: qual é o mais fácil? É dizer-te perdoar os teus pecados? Ou dizer: pega a tua cama e anda e vai embora? Então Jesus, ele não vê, não é apenas o que eu faço. Muitas vezes, para Jesus, é mais importante o que você deixou de fazer do que o que você fez. Então pense nisso. Nem sempre as palavras nossas estão condizentes com o nosso coração.
Davi estava aparentemente debaixo de uma segurança tremenda, arraigado, firmado, firme na palavra do Senhor. Mas a estrofe 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Não é o que você fala, não é o que você faz, mas é o que realmente você é diante de Deus. Pense nisso.